Ele é formado em engenharia civil, passou por várias instituições financeiras, Citibank, JP Morgan, Bank of America, Santander, e comanda hoje a Bolsa Brasileira, a B3. O Show Business de hoje vai conversar com o presidente da B3, o Gilson Finkelstein. Obrigado pela presença aqui no Show Business, aqui no nosso estúdio, por ter aceitado o nosso convite. Gilson, vou começar falando de concorrência. Muito bem. Porque a gente tem visto grupos aí diferentes se movimentando para montar bolsas concorrentes da B3. Como é que você vê a possibilidade de ter, pela primeira vez, de a B3 enfrentar realmente uma concorrência? Bom, Bruno, primeiro um prazer estar aqui com você, super obrigado pelo convite para a gente bater esse papo aqui sobre mercados financeiros. Vamos começar com concorrência. A verdade é que a gente já tem, a B3 já tem concorrência em muitos mercados e há muitos anos, né? Então esse acho que é o fato de eventualmente aparecer uma infraestrutura no Brasil que vá competir localmente em ações, que é, vamos dizer assim, nosso carro-chefe, é mais do mesmo que a gente já vem vivendo. Então, a B3 já enfrenta concorrência há muitos anos. Por quê? Porque os investidores hoje já conseguem fazer praticamente tudo que se faz aqui no Brasil, seja renda fixa, renda variável, registros de balcão, que a gente chama, no Brasil, em Nova York, em Londres, em Chicago. Então, te dou vários exemplos. Você pode comprar ações brasileiras já hoje nas bolsas de Nova York, você consegue fazer derivativos em Londres, na bolsa de Chicago. Então, para nós não é uma novidade a concorrência. A B3 já trabalha com um desenho de concorrência internacional há muitos anos. E qual é o segredo? O segredo é focar no cliente. Você saber que o seu cliente vai ser mais bem atendido aqui no Brasil. E é isso que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, assim, a vinda de uma infraestrutura para ações no Brasil me preocupa sob uma ótica de saber se a gente tem um mercado robusto o suficiente para absorver mais do que uma infraestrutura, porque muitas vezes a gente associa, né? Eficiência significa ter mais concorrência. Mas nesse mercado você tem alguns assuntos técnicos que podem não ser necessariamente tão bem atendidos com mais do que uma infraestrutura. E eu estou remetendo à liquidez, disponibilidade de liquidez, porque o que a gente precisa é cada vez mais volume de negócio. Mais investidor. Mais investidor, mais dinheiro, empresa, mais dinheiro. E se você fragmenta muito esse mercado, você fica com vários polos diferentes e você perde o benefício de ter o grande benefício da Bolsa de ser essa grande avenida ou feira ou shopping, como você queira, que junta os investidores, vários investidores, com os vários emissores. E aí essa liquidez é que é o fator mais importante para desenvolvimento do mercado. E como é que anda a demanda no Brasil? Já que estamos falando de demanda, que é uma preocupação sua. Não, isso é um bom ponto, Bruno. Muita gente fala assim, o mercado de capitais do Brasil está parado. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque muita gente associa o mercado de capitais aos IPOs. Então não teve IPOs, o Brasil não tem IPOs há mais do que 2 anos e meio, então o mercado de capitais está parado. Veja, a gente acabou de vir de uma oferta subsequente da Sabesp aqui em São Paulo, uma operação de 15 bilhões de reais, terceira maior operação do mundo este ano. Várias empresas fizeram captações subsequentes, mas o grande fator que eu atribuo de desenvolvimento nos últimos anos no Brasil, o mercado de capitais, foi o mercado de renda fixa. O mercado de renda fixa multiplicou por 6 nos últimos 12 meses. Então, as empresas hoje emitem dívida, debêntures, CRIs, CRAs, FIAGROS, LCAs no mercado local e se financiam em prazos de 10, 15, 20 anos aqui no Brasil. Então, o mercado de capitais está bastante ativo, só que a gente fica um pouco com essa ressaca de IPOs e fala assim, puxa, então o mercado está parado. O mercado de capitais não está parado e o grande destaque nos últimos anos foi o desenvolvimento do mercado de renda fixa. De renda fixa, né? Mas isso que essa impressão que você escuta nas ruas, a gente também escuta, né? Sobre, desde o ano passado foi um ano fraco na Bolsa Brasileira. E esse primeiro semestre de 2024, qual o balanço que você faz da nossa Bolsa, da Bolsa Brasileira, da B3, Gilson? Acho que o grande destaque do ano tem sido, como eu falei, os mercados de renda fixa e
a gente deixou de diminuir, vamos chamar assim, a diminuição dos negócios diminuiu em renda variável, ou seja, a gente vinha num recorde de volume de negócios lá de 2021 e a gente veio caindo perto de 15% ao ano e agora estabilizou. Estou falando de volume negociado no mercado todos os dias. Então, para te dar um pouco da métrica, a gente chegou a bater 35 bilhões de reais negociados todos os dias na média de 2021. Diariamente. Em 2019 eram 17 bilhões, então a gente de 19 para 21 dobrou, mais do que dobrou. E aí a gente veio caindo e hoje está estabilizando em perto de 25 bilhões. Então, assim, é um número que não é o recorde que a gente viveu em 2021, mas não é o volume que a gente tinha em 2019. Então, está estabilizado em 2025. Acho que o primeiro semestre foi um semestre marcado por incertezas, né? Muitas incertezas no mercado, vamos chamar assim, no cenário macro global e no mercado brasileiro. E incerteza não combina com renda variável. Bolsa não combina com incerteza. O investidor de bolsa precisa de estabilidade e previsibilidade. E de confiança também? Confiança sempre, né? E o mercado sempre está precificando o futuro, né? O que vai acontecer nos próximos 12 meses. Então, enquanto você tem, assim, uma zona cinzenta, o mercado fica mais cético e demora para reagir. Então, o que marcou o primeiro semestre desse ano foram muitas incertezas. Incertezas quanto à política monetária, principalmente nos Estados Unidos, que draga um volume de liquidez muito grande. Então, o investidor estrangeiro deixou, vamos chamar assim, de investir em mercados emergentes e, obviamente, o Brasil sofre com isso. E as incertezas aqui no Brasil, principalmente com o tema de estabilidade fiscal, de alguma forma deixaram, vamos chamar assim, o juro real num patamar elevado, que é o que a gente já vive há 12 meses, e o investidor privilegiou a renda fixa. Então, a parte de renda variável foi mais fraca e a parte de renda fixa foi muito forte nesse primeiro semestre. Então, isso que marcou esse primeiro semestre da Bolsa, falando dos dois grandes mercados. Pois é, a gente está falando de primeiro semestre. E os próximos 6 ou 12 meses, Gilson? Essa bola de cristal precisa nos dizer, né? Olha, Bruno, eu vejo, assim, um pouco mais o horizonte está ficando um pouco mais claro, né? Principalmente nos mercados globais, e eu estou falando de políticas monetárias, né? Então, deixa eu dar dois passos para trás para contextualizar. O mundo viveu mais do que quase 15 anos de juro zero, dinheiro muito barato. Aí veio a pandemia, estímulos monetários muito grandes de todos os países, isso gerou inflação e o juro teve que ser elevado no mundo afora. E isso é muito restritivo. Então, desde 2021, a gente tem todos os bancos centrais subindo os juros e os juros nos mercados globais ficaram em patamares muito altos. Isso drenou liquidez, como a gente já falou. E agora parece que a gente está vivendo um momento em que a inflação está arrefecendo, mundo afora, e tem a perspectiva de que, principalmente na economia americana, o Banco Central americano comece a cortar juros. E isso é muito bom para disponibilizar liquidez para mercados emergentes, como eu falei. Então, eu acho que os próximos 12 meses vão ser melhores por conta desse cenário de redução de taxa de juros fora. No Brasil, a gente precisa fazer o dever de casa. Então, aqui a gente precisa ter um cenário de mais estabilidade, mais previsibilidade, porque o Brasil está indo bem no PIB. O PIB não está tão ruim, mas a gente precisa ter um compromisso fiscal mais forte por parte, né, dos nossos governantes para que o mercado tenha mais confiança, como você falou. Então, se a gente tiver uma estabilidade fiscal, que eu acho que é o ponto mais frágil dessa equação, a gente vai ter um mercado mais forte nos próximos 12 meses. Então, eu estou mais otimista do que eu estava há 6 meses atrás por conta dessa maior previsibilidade e menos dúvidas quanto a o que vai acontecer globalmente, né? São 5 milhões de CPFs hoje investindo em ações na B3? Hoje são um total de mais ou menos 20 milhões de investidores, sendo que em renda variável... Pessoas físicas ou englobando fundos? Total 20 milhões. Total 20 milhões. Mas assim, institucionais são dezenas de milhares, mas milhões mesmo são pessoas físicas. Mas em renda variável, 5 milhões. Este número, durante 20 anos, ficou parado em 500 mil até 2018. Foi para... O que aconteceu em 2018? A partir de 2019...
com um cenário de mais estabilidade, previsibilidade e queda de juros, lembrar que em 2019 a taxa de juros começou a cair em 2018, e a dúvida lá era se ela ia parar em 6, 7, e aí veio a pandemia e a gente foi para 2, né? Algo que a gente nunca imaginou que a nossa geração ia ver. Isso foi o grande, vamos dizer assim, indutor de um aumento muito grande de pessoas físicas na Bolsa em renda variável. Esse número chegou a 5 milhões em 2020, final de 2020, bateu 6 milhões de contas, mais ou menos 5 milhões e 300 mil CPFs, e o curioso, Bruno, é que está estável. Ou seja, apesar do investidor talvez ter diminuído um pouco o portfólio em renda variável, ele continua lá. Isso é muito bom, porque isso é o resultado de que a gente avançou muito em alguns temas vamos dizer assim, importantes para o mercado de capitais, que são educação financeira, tecnologia, porque o acesso hoje é mais fácil, então aquilo que era um produto de classe, né, de private bank, de restrito a investidores muito ricos, hoje é muito fácil você acessar a Bolsa com um aplicativo, com sua conta digital, celular, né? Celular, com taxas muito baratas, né? Muito barato, né? Não tem tarifas envolvidas nesse processo de investimento. Então, essa combinação de arquitetura aberta, né? As corretoras que fizeram um excelente trabalho de democratizar o acesso via tecnologia e educação financeira transformaram o mercado de capitais. Mas você está falando de educação financeira, a gente vive num país que tem um oceano de exploração mesmo da educação financeira, porque se você for aí no Brasilzão, ainda as pessoas não têm noção em relação a... Não tem, na verdade, uma educação financeira, né? Isso é bastante... É um dos nossos mantras. A gente investe muito neste tema. Nós já tivemos... Historicamente, a Bolsa tinha uma escola física. Obviamente, hoje não cabe mais uma escola física. A gente transformou num hub de educação. E a gente fomenta muito esse tema através de diversas iniciativas, sites, informação, no nosso hub de educação, treinamentos, porque a gente entende que esse é um dos nossos papéis, né? Induzir e educar o investidor é fundamental para que no futuro a gente tenha mais poupança, né? Mais investimento e, obviamente, gerar desenvolvimento no nosso país, porque no final das contas é isso que é a beleza da Bolsa, né? Você juntar e viabilizar esse dinheiro disponível do investidor para bons projetos, que ele rentabilize o seu dinheiro e que a economia prospere.